Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te ergue e venha te dar vitória a cada jovem, criança, adolescente, homem e mulher, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja nas nossas vidas. Desde já você que for entrando no vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Não saia, que no final do vídeo eu estarei orando pela tua vida, casa, família. Dê seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós estaremos orando aqui direto deste monte, em nome de Jesus. Acompanhe. Meu nome é Marina, tenho 34 anos e sou secretária da Igreja Assembleia de Deus, do setor Bueno, aqui em Goiânia. Era janeiro de 2018 quando tudo começou. Mas na época eu nem imaginava o que estava por vir. Morava sozinha com meu filho Gabriel, de 12 anos, no apartamento da rua 85. Depois do meu divórcio há 3 anos, todos na igreja me viam como a irmã dedicada, aquela que chegava sempre 30 minutos antes do culto começar. Eu organizava as cadeiras, cuidava das crianças no berçário, ajudava na limpeza, sempre com roupas impecáveis e cabelo arrumado. O pastor Marcos sempre me elogiava. A irmã Marina é um exemplo para todas as mulheres desta congregação. Mas por dentro eu estava completamente vazia e amarga. Em casa eu era uma pessoa totalmente diferente. Gritava com Gabriel por qualquer bobagem, reclamava de tudo, vivia mal-humorada e irritada. Meu ex-marido tinha me deixado por outra mulher e essa ferida nunca cicatrizou direito. A solidão me consumia por dentro, mesmo cercada de irmãos na igreja. A igreja virou meu refúgio, mas também minha válvula de escape. Era lá que eu descontava toda a minha frustração, só que de uma forma que eu não percebia na época. Achava que estava sendo uma cristã zelosa, preocupada com o bem-estar dos irmãos. Que engano terrível eu estava vivendo. Eu havia me tornado secretária há 8 anos e conhecia a vida de todo mundo. Sabia quem estava com dificuldades financeiras, quem tinha problemas no casamento, quem estava passando por lutas espirituais. E foi aí que começou o meu maior erro, meu pecado mais destruidor. Sempre que alguém me procurava para conversar ou desabafar, eu guardava cada detalhe na memória. Depois, quando encontrava outras irmãs, eu compartilhava essas informações como se fosse preocupação cristã. Falava coisas como: vamos orar pela irmã Joana, soube que ela está passando por dificuldades no casamento. O pior é que eu realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Pensava que estava sendo uma intercessora, alguém que se importava com os problemas dos outros. Mas, na verdade, eu estava espalhando a vida particular das pessoas como se fosse fofoca, disfarçada de oração. Minha vida espiritual era uma grande mentira. Eu orava, lia a Bíblia, participava de todos os cultos, mas meu coração estava cheio de amargura e inveja. Inveja das mulheres casadas, das famílias felizes, de quem tinha uma vida que eu queria ter. E essa inveja saía através da minha língua venenosa. Gabriel começou a perceber que algo estava errado comigo. Ele me perguntava: mãe, por que você fica tão diferente quando chega da igreja? Eu sempre respondia que estava tudo bem, mas por dentro sabia que estava mentindo. A igreja me deixava ainda mais amarga, porque lá eu via tudo que eu não tinha. Durante os cultos, enquanto o pastor pregava sobre amor e perdão, eu ficava observando os outros irmãos e procurando defeitos. Se alguém chegava atrasado, eu já imaginava o motivo. Se uma irmã estava com o rosto triste, eu criava teorias sobre o que poderia estar acontecendo na vida dela. Eu não sabia que estava alimentando algo muito perigoso dentro de mim. Cada comentário maldoso, cada fofoca disfarçada de oração, cada julgamento que eu fazia, tudo isso estava atraindo forças das trevas para minha vida. Forças que logo iriam se manifestar de uma forma que eu jamais imaginaria. Foi nessa época que conheci 3 mulheres que iriam mudar completamente o rumo da minha história e me levar para um caminho de destruição que quase custou minha alma eterna. Foi em fevereiro daquele ano que conheci melhor a irmã Cleusa, líder das mulheres da igreja.
Ela tinha uns 50 anos. Era casada com o diácono Roberto e sempre parecia saber de tudo que acontecia na congregação. A irmã Valdira, esposa do diácono Paulo, também se aproximou de mim nessa época. E a irmã Sônia, que era tesoureira, completava nosso grupo. Começou de forma bem inocente. Pelo menos foi o que pensei na época. Depois de um culto de quarta-feira, a Cleusa me chamou no canto e disse: Marina, precisamos criar um grupo para orarmos pelas necessidades da igreja. Achei a ideia maravilhosa. Finalmente, eu faria parte do círculo íntimo das lideranças femininas. No mesmo dia, criamos um grupo no WhatsApp chamado Oração pelas Famílias. Éramos só nós 4. Eu, Cleusa, Valdira e Sônia. A Cleusa disse que era importante manter sigilo para não constrangermos as pessoas pelos quais íamos orar. Fez todo sentido para mim na época. O primeiro caso foi da jovem Letícia, de 19 anos. Durante o culto, ela tinha passado mal e corrido para o banheiro. A Cleusa mandou no grupo: Irmãs, vamos orar pela Letícia. Acho que ela pode estar passando por uma situação delicada. Valdira respondeu: Percebi que ela está diferente mesmo. Vamos interceder. Em poucas horas, estávamos trocando 47 mensagens por dia naquele grupo. O que começou como pequenos comentários virou uma obsessão doentia. Cada detalhe que observávamos nos cultos virava motivo de oração. Se alguém chegava atrasado, se uma mulher estava chorando, se um casal não estava sentado junto, a Sônia era especialista em inventar teorias. Quando o diácono Antônio apareceu com o rosto cansado, ela escreveu: Irmãs, vamos orar pelo irmão Antônio. Soube por fonte segura que ele pode estar bebendo escondido. A esposa dele anda muito triste ultimamente. Nenhuma de nós questionou qual era essa fonte segura. Eu comecei a perceber que cada vez que mandava uma mensagem no grupo, sentia uma adrenalina estranha. Era como se fosse uma droga mesmo. Quanto mais informações eu compartilhava, mais as outras me elogiavam por ser observadora e preocupada com o rebanho. Isso alimentava meu ego ferido. A Valdira sempre dizia: a Marina tem um dom especial para perceber quando alguém está precisando de oração. Isso me fazia sentir importante, especial, algo que eu não sentia há muito tempo. Mas eu não percebia que estava me viciando em destruir a vida dos outros com minha língua. O grupo virou minha prioridade. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era verificar as mensagens. Durante o trabalho, ficava pensando em novos motivos de oração para compartilhar. Gabriel reclamava que eu passava mais tempo no celular do que conversando com ele. Inventamos que a jovem Letícia estava grávida só porque ela enjoou durante um culto. Espalhamos que o pastor auxiliar Carlos tinha problemas financeiros porque a esposa dele pediu oração pelas dificuldades que estavam enfrentando. Cada palavra era distorcida, cada gesto era interpretado da pior forma possível. A Cleusa sempre justificava nossas conversas dizendo: Irmãs, o diabo está atacando nossa igreja. Precisamos ficar vigilantes e interceder por todos. Ela tinha uma forma de falar que fazia tudo parecer espiritual e necessário. Eu acreditava piamente que estávamos fazendo a obra de Deus, mas algo estranho começou a acontecer comigo. Eu senti uma presença pesada quando estava sozinha em casa. Gabriel também percebia e perguntava: Mãe, por que nossa casa está tão gelada ultimamente? Eu não sabia explicar, mas sempre mudava de assunto. Foi numa quinta-feira de março que tudo começou a tomar uma proporção que eu jamais imaginaria. Era uma quinta-feira de março, dia 15 para ser mais exata. O culto estava cheio e o pastor Marcos pregava sobre a importância de guardarmos nossa língua. Ironia do destino. Lá estava eu sentada na terceira fileira, fingindo prestar atenção, enquanto observava cada pessoa para ter novos assuntos para o grupo. Durante o momento de oração, me virei para a Cleusa que estava ao meu lado e sussurrei no ouvido dela: Olha só o pastor auxiliar Carlos ali na frente. A esposa dele não veio de novo. Aposto que eles estão com problemas sérios no casamento. A Cleusa concordou com a cabeça e sussurrou de volta:
Já percebi isso há semanas. Foi nesse exato momento que algo muito estranho aconteceu. A Cleusa me agarrou pelo braço e perguntou baixinho: Marina, você está sentindo esse frio? Eu parei de falar na hora porque realmente senti uma onda gelada subir pela minha espinha. O ambiente da igreja ficou pesado de repente, como se algo invisível tivesse entrado ali. As luzes da igreja começaram a piscar. Não foi uma vez só. Foram 3 piscadas seguidas, bem no momento em que eu estava falando mal do pastor Carlos. Outras pessoas olharam para cima, achando que era problema na energia elétrica, mas eu senti no meu coração que aquilo tinha a ver comigo. Tentei voltar a prestar atenção no culto, mas não conseguia me concentrar. Sentia como se alguém estivesse me observando fixamente, mas não conseguia identificar de onde vinha essa sensação. Olhei para trás discretamente e vi apenas os irmãos normalmente participando da oração. Foi quando notei algo que me arrepiou dos pés à cabeça. No fundo da igreja havia uma cadeira vazia que estava balançando levemente. Não tinha vento algum no ambiente. Todas as portas e janelas estavam fechadas, mas aquela cadeira se movia como se alguém invisível estivesse sentado nela. Tentei chamar a atenção da Cleusa para que ela também visse, mas quando apontei para a cadeira, ela tinha parado de balançar. A Cleusa me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. Comecei a achar que estava imaginando coisas, mas no fundo do meu coração sabia que havia presenciado algo sobrenatural. Quando o culto terminou, saí dali com uma sensação estranha. Durante todo o caminho de volta para casa, senti como se alguém estivesse me seguindo. Olhava pelo retrovisor do carro e não via nada, mas a sensação persistia. Gabriel percebeu meu nervosismo e perguntou: Mãe, você está bem? Parece assustada. Naquela noite tive o primeiro pesadelo estranho da minha vida. Sonhei que estava na igreja, mas ela estava completamente escura e vazia. Eu caminhava pelos corredores gritando, mas nenhum som saía da minha boca. Acordei às 3 horas da manhã em pânico, toda suada e com o coração disparado. Nos dias seguintes, coisas bizarras começaram a acontecer no meu apartamento. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Deixava o controle remoto em cima da mesa da sala e encontrava no quarto. Colocava a Bíblia na cabeceira da cama e achava na cozinha pela manhã. Gabriel também notou e comentou algumas vezes. O mais perturbador era que eu ouvia sussurros quando estava sozinha em casa. Não conseguia entender as palavras, mas eram vozes baixas que pareciam vir das paredes. Primeiro pensei que fossem os vizinhos, mas o som não vinha de nenhum apartamento específico. Parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo. Mesmo com esses sinais estranhos, eu não conseguia parar com as fofocas no grupo do WhatsApp. Era como se uma força maior me impulsionasse a continuar. A cada dia que passava, nossas conversas ficavam mais venenosas e destrutivas. Eu não imaginava que estava abrindo uma porta espiritual perigosa na minha vida, mas foi na madrugada do dia 15 de abril que tudo mudou. Completamente madrugada, do dia 15 de abril de 2018. Eram exatamente 3 horas da manhã quando acordei, e essa hora ficou gravada na minha mente para sempre. Nos últimos dias, a presença estranha no apartamento tinha se intensificado muito. Objetos continuavam mudando de lugar e os sussurros estavam mais frequentes e audíveis. Tentei me levantar da cama para ir ao banheiro, mas meu corpo não obedecia. Estava completamente paralisada. Nem mesmo conseguia mover os dedos das mãos. Já tinha ouvido falar sobre paralisia do sono, mas nunca havia experimentado algo assim. O desespero tomou conta de mim quando percebi que não conseguia nem gritar por ajuda. A temperatura do quarto despencou de uma forma assustadora. Minha respiração ficou tão visível quanto num dia de inverno intenso, mas estávamos em abril e fazia calor. O ar-condicionado estava desligado e todas as janelas fechadas. Era como se uma geladeira gigante tivesse sido aberta dentro do meu quarto. Foi quando vi algo que jamais vou esquecer pelo resto da vida. Na poltrona que ficava no canto do quarto, estava sentado um homem de terno preto.
Ele não estava lá quando fui dormir. Tenho certeza absoluta disso. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam no escuro como brasas acesas. O medo que senti naquele momento foi indescritível. O homem começou a falar sem mover os lábios. Sua voz vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as paredes do quarto estivessem sussurrando. Ele disse meu nome completo, Marina Santos Silva. Como ele sabia meu nome do meio? Poucas pessoas sabiam dessa informação. Então ele começou a revelar detalhes da minha vida que ninguém mais sabia. Divorciada porque traiu o marido com um colega de trabalho, esconde dívidas do Gabriel no cartão de crédito. Roubou dinheiro da oferta da igreja no ano passado, quando estava desesperada. Cada palavra era como uma punhalada no meu coração, porque tudo era verdade. Tentei fechar os olhos com força, esperando que aquilo fosse apenas um pesadelo horrível. Mas mesmo de olhos fechados, eu continuava vendo o homem perfeitamente. Era como se ele estivesse dentro da minha mente, não apenas no quarto. A sensação era de total vulnerabilidade e exposição. Ele continuou falando. Você já sabe onde seu lugar está reservado, Marina. Sua língua destruiu mais vidas do que você imagina. Cada fofoca, cada mentira, cada vida que você arruinou, tudo foi anotado e pesado na balança. Sua voz estava ficando mais grave e ameaçadora a cada palavra. Senti como se mãos invisíveis estivessem me segurando e impedindo qualquer movimento. O homem se levantou da poltrona e começou a caminhar em direção à minha cama. Com cada passo que ele dava, o quarto ficava mais escuro e mais gelado. Pensei que iria morrer de pavor naquele momento. Quando ele chegou bem perto da minha cama, esticou a mão em direção ao meu rosto. Seus dedos eram longos e tinham unhas pontiagudas como garras. Ele tocou minha testa e uma dor intensa atravessou minha cabeça. Era como se agulhas estivessem perfurando meu cérebro por dentro. Nesse momento, tudo começou a escurecer ainda mais. Senti como se estivesse caindo num buraco sem fundo. Caindo, caindo, caindo. A última coisa que ouvi foi o homem sussurrando. Venha ver o que sua língua construiu, Marina. Venha conhecer seu verdadeiro lar. Foi então que tudo ficou completamente escuro e comecei a descida mais aterrorizante da minha vida. A sensação de queda parecia eterna, como se eu estivesse despencando por horas e horas sem nunca chegar ao fundo. Não havia luz nenhuma, apenas uma escuridão absoluta que me engolia completamente. Meu estômago revirava com a velocidade da descida, e eu sentia como se meus pulmões estivessem sendo esmagados por uma pressão terrível. Finalmente, parei de cair e me encontrei num túnel estreito que parecia familiar. Era como se fosse o metrô abandonado de Goiânia, que estava em construção há anos, mas infinitamente mais escuro e assombrado. As paredes estavam úmidas e escorrendo uma substância viscosa que não consegui identificar. O cheiro era insuportável. Uma mistura de enxofre com carne podre que me dava náuseas. Uma criatura disforme apareceu do nada e me agarrou pelo braço com força brutal. Não era humana. Tinha uma pele cinzenta e descascada, olhos amarelos e dentes pontiagudos como pregos enferrujados. Ela me arrastou pelo túnel enquanto eu tentava resistir, mas era impossível escapar da força sobrenatural daquela coisa. Durante o caminho, comecei a ouvir um som que me gelou o sangue. Era o hino Quão Grande És Tu sendo cantado, mas de forma totalmente distorcida, como se fosse tocado de trás para frente e com vozes demoníacas. O contraste entre a música sagrada e aquele ambiente diabólico era de uma crueldade psicológica insuportável. A criatura me levou até uma espécie de vale rochoso onde o calor era sufocante. Era como estar dentro de um forno gigante, mas sem conseguir morrer ou desmaiar. Minha pele queimava, mas não se machucava. Era um sofrimento eterno sem alívio. Foi quando comecei a ouvir vozes familiares gritando de dor. Não podia acreditar no que estava vendo. Era a própria Valdira, sendo atormentada por demônios horrendos. Ela me viu e gritou desesperada. Marina! Marina, me ajuda! Eu tentei parar com as fofocas, mas não conseguia. Era como uma droga.
Cada comentário maldoso me dava prazer. Lágrimas de desespero escorriam pelo seu rosto desfigurado pela dor. Os demônios que atormentavam a Valdira eram especializados em torturar quem pecava com a língua. Eles colocavam ferro em brasa na boca dela repetidas vezes. Depois arrancavam sua língua e ela crescia novamente para o tormento recomeçar. Era um ciclo infinito de dor que nunca terminava. O som dos gritos dela ecoava por todo o vale. Olhei ao redor e vi centenas de outras pessoas que conhecia da igreja. Todas tinham uma coisa em comum. Haviam usado suas línguas para destruir vidas através de fofocas, mentiras e maledicências. Cada uma sofria um tipo específico de tormento relacionado às palavras venenosas que haviam espalhado em vida. A criatura que me trouxe até ali sussurrou no meu ouvido: "Este é o vale dos crentes fofoqueiros. Marina, aqui ficam eternamente aqueles que se diziam servos de Deus, mas usaram suas línguas como armas para destruir o povo do Senhor. Suas palavras eram como veneno sendo injetado diretamente na minha alma. Vi pessoas que eu conhecia há anos sendo atormentadas de formas inimagináveis. Algumas tinham suas bocas costuradas com arame farpado e depois rasgadas novamente. Outras eram obrigadas a engolir carvão em brasa, que queimava suas gargantas eternamente. O sofrimento era específico para cada tipo de pecado cometido com a língua. O mais desesperador era ouvir os gritos de arrependimento que jamais seriam atendidos. "Perdão, Senhor, perdão!" E gritavam em coros desesperados. Mas uma voz terrível ecoava pelo vale. "Tarde demais. Muito tarde demais. Vocês tiveram toda uma vida para se arrependerem, mas escolheram continuar destruindo meus filhos." Foi quando percebi que uma figura conhecida estava se aproximando de mim no meio de toda aquela confusão. Entre os gritos e lamentações, reconheci uma voz que me era familiar. Era Antônio Ferreira, o famoso evangelista que tinha um programa de rádio nos anos 90 aqui em Goiás. Ele morreu em 2010, mas eu me lembrava dele muito bem, porque minha mãe ouvia seu programa religioso todas as manhãs quando eu era criança. Antônio se aproximou de mim cambaleando, com o rosto desfigurado pela dor e desespero. Suas roupas estavam em farrapos e ele chorava sem parar. Quando me reconheceu como alguém vivo, seus olhos se encheram de uma esperança desesperada. "Você ainda está viva. Por favor, me escute. Preciso que alguém saiba a verdade sobre mim." Ele me contou chorando que durante seu ministério havia destruído 12 ministérios com suas chamadas revelações no programa de rádio. "Marina, eu pensava que estava defendendo a pureza da igreja, mas na verdade estava alimentando demônios com minhas acusações." Ele gritava enquanto era arrastado por criaturas diabólicas que voltavam para continuar seu tormento. Entre os tormentos, Antônio conseguiu me explicar como tudo funcionava. Cada pastor que derrubei, cada família que destruí com minhas denúncias no rádio, tudo foi gravado aqui por demônios escribas. Ele apontou para criaturas horrendas que carregavam livros enormes. Eles usam nossas línguas como portais para semear discórdia entre os cristãos. Os demônios que atormentavam Antônio eram diferentes dos outros. Eles forçavam ele a repetir todas as acusações falsas que havia feito na vida, mas agora sua própria voz se voltava contra ele como fogo líquido saindo de sua boca. Cada palavra que ele era obrigado a repetir queimava sua garganta e língua como ácido. "Marina, eu revelei segredos de confessionários, inventei escândalos, destruí casamentos de pastores inocentes, tudo por audiência e dinheiro." Ele gritava enquanto demônios perfuravam sua língua com agulhas em brasa. Pensei que estava servindo a Deus, mas estava servindo ao diabo, e nem percebi. Antônio me mostrou algo aterrorizante, uma parede gigante onde estavam escritos os nomes de todas as pessoas que haviam saído da fé por causa das línguas venenosas dos cristãos fofoqueiros. Vê aquela lista infinita? São pessoas que perderam a fé em Jesus por nossa causa.
Suas almas estão perdidas por nossa culpa. Ele me contou que os demônios haviam usado sua influência no rádio para plantar sementes de desconfiança e divisão nas igrejas. A cada acusação que eu fazia no ar, demônios eram liberados para destruir congregações inteiras. Ele chorava desesperado. Eu achava que era ungido, mas era apenas um fantoche do inferno. Marina, você ainda tem tempo. Ele gritou quando os demônios começaram a arrastá-lo para longe de mim. Sua língua ainda pode escolher entre edificar ou destruir. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não seja usada pelo diabo como eu fui. Suas palavras ecoaram pelo vale enquanto ele era levado para outro tipo de tormento. Foi nesse momento que compreendi a gravidade da situação. Não éramos apenas fofoqueiras inofensivas. Éramos instrumentos do diabo para destruir o povo de Deus. Cada comentário maldoso, cada fofoca disfarçada de oração, cada julgamento, tudo isso alimentava demônios e causava divisões nas igrejas. O desespero tomou conta de mim quando percebi que eu estava no mesmo caminho que Antônio. Minha língua havia destruído vidas, plantado dúvidas, causado sofrimento. E eu nem sequer me arrependera verdadeiramente. Estava ali, prestes a receber o mesmo destino eterno que ele. Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. Uma luz intensa começou a atravessar toda aquela escuridão demoníaca. Antes que a luz intensa chegasse até mim, um dos demônios escribas se aproximou carregando um livro gigantesco e pesado. Era diferente dos outros demônios. Este tinha uma aparência mais civilizada, vestido como um contador, mas com olhos totalmente negros e sem alma. Ele abriu o livro bem na minha frente e disse: "Antes de partir, Marina, você precisa ver o que sua língua construiu." As páginas do livro eram feitas de um material estranho que parecia pele humana. Em cada página estava escrito com detalhes minuciosos cada vida que nossas fofocas do grupo Oração pelas Famílias haviam destruído. Nomes, datas, consequências. Tudo documentado com uma precisão aterrorizante. A primeira página que ele me mostrou era sobre o jovem Marcos, de 17 anos. Lembrei dele, um rapaz tímido que frequentava os cultos de jovens. O demônio começou a ler: março de 2018. Marina, Cleusa, Valdira e Sônia espalharam rumores sobre a sexualidade de Marcos. Resultado: tentativa de suicídio no dia 23 de março. Meu coração quase parou quando ouvi isso. Marcos tinha tentado se matar? Eu não sabia. No grupo havíamos apenas comentado que ele era diferente e que precisava de oração especial. Nunca imaginei que nossos comentários chegariam até ele e causariam tanto sofrimento. O demônio continuou lendo com prazer sádico cada detalhe daquela tragédia. A segunda página era sobre a irmã Rosa, de 45 anos, que cuidava das finanças da igreja. Abril de 2018. O grupo espalhou rumores de que Rosa estava roubando dízimo. Resultado: Rosa saiu da igreja, perdeu a fé e nunca mais voltou ao cristianismo. Lembrei que a Sônia havia inventado essa história sem nenhuma prova. Página após página, o demônio me mostrava as consequências reais de cada fofoca que havíamos espalhado. A irmã Joana quase se divorciou porque espalhamos que ela estava traindo o marido. O pastor auxiliar Carlos foi transferido para outra cidade porque inventamos que ele tinha problemas com bebida. Famílias inteiras foram destruídas por nossas línguas venenosas. O mais chocante foi ver que muitas dessas pessoas nem sabiam que nós éramos as responsáveis por espalhar as mentiras. Elas sofreram as consequências sem nunca descobrir a origem das fofocas. Algumas saíram da igreja pensando que Deus as havia abandonado, quando na verdade foram nossas palavras que as expulsaram. Vocês 4 destruíram mais vidas em 8 meses do que muitos assassinos destroem em uma vida inteira, disse o demônio com uma risada macabra. A diferença é que vocês mataram almas, não apenas corpos. Mataram a fé, mataram a esperança, mataram a confiança das pessoas em Deus.
O demônio virou mais páginas e me mostrou algo que me fez vomitar de horror. Era uma lista de pessoas que haviam perdido a fé em Jesus Cristo por causa direta ou indireta das nossas fofocas. Algumas eram pessoas que ouviram as histórias e pensaram: se é assim que os cristãos agem, então não quero ser cristão. Outras eram as próprias vítimas que se afastaram de Deus. Vejam só, disse o demônio, apontando para uma página específica. Marcos não apenas tentou suicídio, ele também parou de frequentar qualquer igreja. Sua irmã mais nova, que o admirava, viu o sofrimento dele e decidiu que nunca seria cristã. 2 almas perdidas por causa de uma única fofoca de vocês. Cada nome naquele livro representava não apenas uma vida destruída, mas também gerações futuras que poderiam ter conhecido Jesus através dessas pessoas. Era como um efeito dominó do mal que se espalhava infinitamente. Nossa língua tinha causado um genocídio espiritual e nós nem percebemos. O demônio fechou o livro com força e olhou diretamente nos meus olhos. E agora, Marina Santos Silva, é hora de você receber o mesmo tratamento que deu aos outros. Prepare-se para uma eternidade de tormento por cada alma que sua língua destruiu. Criaturas horrendas começaram a se aproximar de mim com instrumentos de tortura. Foi nesse momento de desespero total que a luz intensa finalmente chegou até onde eu estava. A luz que se aproximava era diferente de qualquer coisa que eu já havia visto na vida. Não era apenas brilhante, era uma luz viva que carregava amor, pureza e poder ao mesmo tempo. Os demônios ao meu redor começaram a recuar e gritar de dor quando a luz os tocava. Era como se a própria presença dessa luz fosse insuportável para eles. Do meio da luz surgiu uma figura que eu reconheci imediatamente, mesmo nunca tendo visto pessoalmente. Era Jesus Cristo. Mas não como eu imaginava. Seu rosto estava marcado por uma tristeza profunda e lágrimas escorriam por suas faces. Cada lágrima que caía se transformava em pequenos pontos de luz dourada que iluminavam ainda mais aquele lugar sombrio. Jesus se aproximou de mim, caminhando lentamente, e percebi que seus pés ainda tinham as marcas dos cravos. Suas mãos também, todas as feridas da crucificação estavam lá, abertas e sangrando. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dele. Um olhar de amor misturado com dor, como se ele estivesse sofrendo por cada alma perdida naquele lugar. Ele parou bem na minha frente e sussurrou meu nome: Marina. Sua voz era suave como uma brisa, mas ao mesmo tempo tinha uma autoridade que fazia todo o inferno tremer. Os demônios haviam desaparecido completamente, mas eu podia sentir que eles estavam observando de longe, esperando para ver o que aconteceria. Jesus estendeu sua mão ferida em direção ao meu rosto e, quando me tocou, senti uma mistura de amor incondicional e vergonha profunda. Era como se toda a minha vida passasse diante dos olhos dele em poucos segundos. Cada fofoca, cada mentira, cada vida que eu havia destruído, ele havia presenciado tudo e se doído por cada uma. Marina, eu chorei por cada palavra venenosa que saiu da sua boca. Ele disse com voz embargada: cada vez que você usou sua língua para destruir um dos meus filhos, foi como se você estivesse me crucificando novamente. Você não percebeu que quando feriu meus pequeninos, estava me ferindo também? Então, Jesus me mostrou uma visão que mudou completamente minha perspectiva. Ele me fez ver o que minha língua poderia ter construído ao invés de destruir. Vi ministérios florescendo, famílias sendo restauradas, jovens permanecendo firmes na fé. Tudo o que poderia ter acontecido se eu tivesse usado minha influência para edificar, ao invés de destruir. Veja, Marina, ele disse apontando para a visão, eu havia preparado você para ser uma restauradora de vidas. Sua posição na igreja, sua capacidade de se comunicar, tudo isso era para você usar no meu reino. Mas você escolheu ser instrumento de Satanás ao invés de ser minha porta-voz. As lágrimas de Jesus continuavam caindo e se transformando em luz.
Ele me explicou que cada lágrima representava uma alma ferida por palavras maldosas faladas por pessoas que se diziam cristãs. Marina, minha igreja está sendo destruída de dentro para fora por línguas como a sua. Vocês causam mais dano ao meu reino do que os próprios demônios. Jesus segurou minhas mãos com ternura e olhou bem fundo nos meus olhos. Marina, você tem exatamente 7 dias para decidir. Quando voltar ao seu corpo, escolha continuar sendo instrumento de Satanás para destruir meu povo ou se tornar minha porta-voz de restauração e cura. Mas se eu escolher continuar no caminho da destruição, não haverá mais oportunidades. Ele continuou com seriedade. Após esses 7 dias, seu destino estará selado para sempre. Use esse tempo sabiamente. Sua eternidade depende dessa escolha. Jesus tocou minha testa com sua mão ferida e uma sensação de paz indescritível tomou conta de mim. Era como se todo o amor do universo estivesse sendo derramado sobre minha alma em poucos segundos. Mas junto com o amor, veio também o peso da responsabilidade da escolha que eu teria que fazer. Acordei no hospital de urgências de Goiânia com uma dor de cabeça terrível e o corpo completamente dolorido. Havia tubos conectados em mim e o barulho dos aparelhos médicos era ensurdecedor. Uma enfermeira se aproximou quando percebeu que eu havia acordado. Graças a Deus, você ficou 3 dias desacordada. Sua vizinha te encontrou desmaiada no apartamento. O médico me explicou que meu coração havia parado por exatos 4 minutos durante o tempo que fiquei inconsciente. Eles não conseguiam explicar o que havia causado a parada cardíaca, já que todos os exames estavam normais. Mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu havia visitado o inferno e voltado por uma misericórdia que não merecia. Gabriel estava sentado na cadeira ao lado da minha cama, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu acordada, ele se jogou em meus braços. Mãe, eu pensei que tinha perdido você. Os médicos disseram que você quase morreu. Naquele momento senti um amor tão grande pelo meu filho que comecei a chorar descontroladamente. Nos dias seguintes, ainda no hospital, não conseguia comer praticamente nada. Cada vez que tentava engolir alguma coisa, lembrava das cenas horríveis que havia presenciado no inferno. Perdi 15 quilos em apenas 1 mês. Os médicos ficaram preocupados, mas eu não conseguia explicar para eles o que estava acontecendo comigo. Quando recebi alta e voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e sair do grupo Oração pelas Famílias. Cleusa, Valdira e Sônia ficaram surpresas e começaram a me bombardear com mensagens perguntando o que havia acontecido. Eu simplesmente respondi: não posso mais participar. Peço perdão por tudo. No primeiro culto que participei após sair do hospital, não consegui ficar quieta. Durante o momento de testemunhos, me levantei e pedi o microfone. Com a voz tremendo, comecei a confessar publicamente todas as fofocas que havíamos espalhado. Eu pequei gravemente contra vocês, irmãos. Usei minha língua para destruir vidas, ao invés de edificar. A reação da igreja foi mista. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras com raiva, e muitas me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Cleusa, Valdira e Sônia ficaram furiosas comigo e começaram a espalhar que eu estava com problemas mentais após o acidente. Mas eu não me importava mais com o que pensavam de mim. Procurei pessoalmente cada pessoa que nós havíamos prejudicado para pedir perdão. Foi a parte mais difícil de toda essa experiência. Muitas me perdoaram, outras me rejeitaram completamente, e algumas nem quiseram me ouvir. O jovem Marcos me olhou com tanto ódio que senti meu coração se despedaçar. Gabriel notou imediatamente a mudança em mim. Mãe, o que aconteceu? Você está completamente diferente. Mais leve, mais carinhosa. Expliquei para ele de forma simples que Deus havia me mostrado como eu estava ferindo as pessoas com minhas palavras e que eu havia decidido mudar completamente. As irmãs do antigo grupo começaram uma verdadeira perseguição contra mim.
Elas espalharam que eu estava louca, que havia inventado tudo para chamar a atenção, que era melhor ninguém confiar em mim. Ironicamente, elas estavam fazendo exatamente o que sempre fizeram: usar a língua para destruir. Só que agora a vítima era eu. Muitas pessoas da igreja me evitavam nos corredores. Alguns sussurravam quando eu passava. Outros me olhavam com pena, pensando que eu realmente havia perdido a sanidade. Mas pela primeira vez na vida, eu sentia uma paz verdadeira no coração. Mesmo sendo rejeitada por quase todos, os 7 dias que Jesus havia me dado para decidir estavam chegando ao fim. E eu sabia exatamente qual escolha havia feito. No 7º dia, após minha experiência, acordei com uma certeza absoluta no coração. Havia tomado minha decisão. Minha língua seria usada para restaurar vidas, não para destruí-las. Naquele mesmo dia, senti uma inspiração divina para deixar a secretaria da igreja e buscar uma nova forma de servir a Deus através da cura de pessoas feridas por fofocas. Em 2019, abri um pequeno escritório na Rua 44, no centro de Goiânia, onde comecei a atender como conselheira cristã. Minha especialidade eram pessoas que haviam sido feridas por línguas venenosas dentro das próprias igrejas. Foi impressionante ver como muitas pessoas carregavam traumas profundos causados por fofocas e maledicências de outros cristãos. O primeiro caso que atendi foi justamente da irmã Rosa, aquela que nós havíamos acusado falsamente de roubar dízimo. Ela chegou ao meu escritório completamente destruída espiritualmente. Marina, eu perdi totalmente a fé em Deus. Como pessoas que se dizem cristãs podem ser tão cruéis? Passei meses ajudando ela a entender que Deus não era igual aos homens. Em 2020, Rosa não apenas voltou a congregar, mas se tornou líder do Ministério de Reconciliação da igreja, onde havia sido ferida. Sua história de restauração foi tão poderosa que inspirou outras pessoas a perdoarem aqueles que as haviam ferido com palavras. Deus estava usando nossa história de dor para gerar cura em outras vidas. O caso mais difícil foi com o jovem Marcos. Levei 2 anos para conseguir uma conversa com ele. Quando finalmente aceitou me encontrar, ele disse: Marina, vocês quase me mataram com aquelas fofocas. Pensei até em desistir de viver. Com lágrimas nos olhos, pedi perdão e expliquei detalhadamente minha experiência sobrenatural. Hoje ele é um jovem líder na igreja. Gabriel, que agora tem 19 anos, se orgulha da transformação da mãe. Ele sempre diz para os amigos: minha mãe passou por algo que mudou ela completamente. Antes ela era amarga e fofoqueira. Agora ela cura pessoas feridas por fofocas. Ele também decidiu seguir o ministério e está estudando psicologia cristã. Até hoje, já atendi mais de 200 pessoas feridas por línguas venenosas em ambientes religiosos. Cada história que ouço me lembra do livro terrível que vi no inferno, com todas aquelas vidas destruídas por palavras maldosas. A diferença é que agora estou do lado da restauração, não da destruição. A coisa mais incrível é que a própria Joana, que quase se divorciou por causa das nossas fofocas, se tornou minha melhor amiga e parceira de ministério. Ela me ajuda a atender os casos mais difíceis porque entende na pele o sofrimento causado por línguas cristãs envenenadas. Juntas, formamos uma dupla poderosa de restauração. Cleusa, Valdira e Sônia continuaram com o mesmo comportamento destrutivo. Soube que o grupo delas cresceu e agora tem mais de 15 participantes espalhando fofocas disfarçadas de oração. Oro por elas todos os dias, sabendo que um dia enfrentarão a mesma escolha que eu enfrentei. Espero que não seja tarde demais. O mais impactante é ver como Deus tem usado minha história para alertar outras pessoas. Sempre que conto meu testemunho em igrejas, vejo pessoas chorando e se arrependendo publicamente de como têm usado suas línguas. Muitos grupos de WhatsApp cristãos foram desfeitos após ouvirem minha experiência. Hoje, em 2025, continuo firme na missão que Jesus me deu.
Meu escritório na Rua 44 virou um centro de referência para pessoas feridas por línguas venenosas. Gabriel está terminando a faculdade e pretende trabalhar comigo na restauração de vidas quebradas por fofocas cristãs. Se você está ouvindo este testemunho agora, saiba que não é coincidência. Deus permitiu que você chegasse até aqui por um motivo específico. Talvez você seja alguém que usa a língua para destruir, ou talvez seja alguém que foi ferido por palavras maldosas. Em ambos os casos, há esperança e restauração disponível. Mas não ignore este aviso. Sua língua pode salvar ou condenar eternamente. A escolha é sua. Vamos aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Eu quero, antes de levantar um clamor pela sua vida, deixar uma palavra que se encontra no Salmo capítulo 37, versículo de número 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus me autoriza e manda te dizer, você jovem, criança, adolescente, homem e mulher que ouve e vai ver esta palavra, Deus irá fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Deus vai te levantar com grande poder e autoridade, e Satanás vai ser jogado por terra. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Digo para os meus amados e queridos irmãos, Deus tem promessa na minha e na tua vida, na sua casa, na sua família. O inimigo ele ronda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas eu digo para os irmãos, neste dia chamado hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o seu lar, entrega seu casamento, a sua história, que o Senhor Jesus Cristo irá fazer algo sobrenatural, lindo e belo sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando, e um milagre sobrenatural chegará na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido de nós estarmos, meu Pai, na tua presença, para te adorar, glorificar e exaltar ao teu nome. Senhor amado, vai visitando, meu Pai, a cada servo, a cada serva tua, Deus Todo-Poderoso que está ouvindo e está crendo, meu Pai, no teu milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está jogando toda a seta do adversário, todo o mal que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando destruir e acabar com o teu povo, com a tua igreja. Deus Todo-Poderoso vai desfazendo, meu Pai, todo o mal nesta hora. O inimigo, meu Pai, ele se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda. Mas o Senhor tem guardado o teu povo, a tua igreja, de toda a seta do adversário. Pai Celeste, a cada casa, a cada família, a cada lar representada aqui nesta oração, a cada, meu Pai, pedido de oração, quero lhe entregar nas tuas mãos. Vai visitando, meu Pai, nesta hora, repreendendo, meu Pai amado, toda a maldição hereditária,
tudo aquilo, meu Pai, que tenta travar a vida financeira, as finanças, que tenta travar, meu Pai, as portas abertas que o Senhor, meu Pai, tem aberto para o teu povo, para a tua igreja. Eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai tirando, meu Pai, todo o impedimento na vida do teu povo, da tua igreja. Eleva, meu Pai, os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e também a terra. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, amarra, meu Pai, o valente, não deixa, meu Pai, com o adversário de nossas almas, venha destruir, acabar, meu Pai, com os nossos sonhos, nossos projetos, porque, meu Pai, eu creio e acredito nesta hora que o Senhor já está desfazendo, Deus Todo-Poderoso, toda a seta do adversário que tem se levantado, meu Pai, de todos os lados para tentar destruir e acabar com teu povo. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo da verdade, toda a ferramenta preparada contra o teu povo, a tua igreja, não prosperará, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, nesta hora, vai visitando, tocando, ô Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, fazendo algo sobrenatural na vida daqueles, meu Pai, que precisam de um milagre, precisam, meu Pai amado, de uma porta aberta. Deus Todo-Poderoso, vai fechando, meu Pai, a boca do leão, vai fechando, meu Pai, a boca, meu Pai, dos inimigos que tenta proferir, meu Pai, palavras de maldição para os teus filhos, meu Pai, não conseguir, meu Pai, a sua bênção, para os teus filhos não conseguir, meu Pai amado, chegada, Deus Todo-Poderoso, nos seus objetivos. Mas eu creio, meu Pai, que nesta hora, através desta oração, meu Pai, desta súplica, o Senhor já está desfazendo todo o mal. Ô Espírito Santo, aquilo que estava travado vai destravar, aquilo que estava acabado, o Senhor, meu Pai, vai reiniciar, e o teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida daqueles que creem e acreditam na promessa. A promessa, meu Pai, vai se cumprir, a promessa, meu Pai, vai se realizar, e o inimigo, meu Pai, vai ser jogado por terra, o inimigo, meu Pai amado, vai ser repreendido nesta hora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ô Espírito Santo da verdade, o inimigo nesta hora já está, meu Pai amado, ô Espírito Santo, mais uma batalha perdida. O inimigo nesta hora, ele está lá no inferno, fazendo um plano contra, meu Pai, o teu povo, a tua igreja. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é magnífico para cumprir todas as suas promessas na vida do teu povo, da tua igreja. Ô Espírito Santo, que nesta hora, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, vai desfazendo, meu Pai, todo espírito, meu Pai, de adultério, todo espírito, meu Pai, de fornicação, todo espírito, meu Pai, de pecado, que tenta travar a vida do teu povo, da tua igreja, não deixando, meu Pai, teu povo prosperar, não deixando o teu povo, meu Pai, andar, não deixando, meu Pai, teu povo, ô Espírito Santo, olhar, meu Pai, para o Altíssimo, que é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, vai destravando, vai tirando aquilo que precisa ser tirado e colocando aquilo que precisa ser colocado, que é o teu Espírito Santo, operando, meu Pai, em nossas vidas, e operando, Senhor, quem impedirá.
impedirá? Quem impedirá o teu agir, o teu mover, de se manifestar, meu Pai, nas nossas vidas? Eu creio, meu Pai, e acredito na tua promessa, que o poder desta oração, meu Pai, desta súplica, vai alcançar almas e vidas. Pessoas serão, Senhor amado, renovadas, vidas serão transformadas, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio na tua promessa. Eu creio, meu Pai, que nesta hora, a cada pedido de oração, meu Pai, o Senhor estará alcançando, porque a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Ô Espírito Santo, que nesta hora, eu creio, meu Pai, que a tua presença já está renovando o teu povo, a tua igreja. Deus, o triste, meu Pai, vai sair alegre. O desesperado vai sair daqui, meu Pai, com as esperanças renovadas. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo, a glória do Senhor irá se manifestar, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, a glória, meu Pai amado, que o Senhor quer manifestar na vida do teu povo, da tua igreja. Mas às vezes, em meio ao pecado, em meio à luxúria, em meio à prostituição, o Senhor não opera aonde está com a casa bagunçada. Mas eu creio que nesta hora o Senhor já está mudando o quadro, o Senhor já está mudando a história, o Senhor já está mudando aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Deus, nos faça, meu Pai, enxergar com visão de águia, para enxergarmos, meu Pai, o além, para enxergarmos, meu Pai amado, mais à frente, para enxergarmos, meu Pai, a nossa vitória. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, vai alcançando, meu Pai, nesta hora, os quatro cantos desse Brasil, a região, meu Pai, centro-oeste, a região sudeste, a região sul, a região, meu Pai, nordeste. Deus vai alcançando, meu Pai, nesta hora. Deus Todo-Poderoso, ô Espírito Santo, a cada um, meu Pai, do Rio Grande do Sul, a cada um, meu Pai, da Bahia, a cada um, meu Pai, de Minas Gerais, a cada um, meu Pai, do Rio de Janeiro, a cada um, meu Pai, de Tocantins, do Amapá, do Macapá, a cada um, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, de todos os estados do Ceará, de Fortaleza. Deus vai alcançando nesta hora, vai fazendo, meu Pai, o teu milagre na vida do teu povo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, renova, meu Pai, as nossas esperanças, porque a minha esperança não está no dinheiro, não está na fama, não está, meu Pai amado, em status, não está, meu Pai amado, em coisas, Senhor amado, que não edificam, mas está, meu Pai, na tua presença, está, meu Pai, na tua glória, está, meu Pai amado, naquilo que o Senhor quer fazer, Senhor amado, nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, não deixa, meu Pai, que falsas esperanças venham tentar chegar para tentar lubridiar e enganar o teu povo, mas que nós viemos, Senhor amado, ter visão de águia e enxergar, meu Pai, o que é o certo, o que é o errado, e o Senhor venha nos dar, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, visão espiritual, Deus Todo-Poderoso, para nós conseguirmos chegar, Senhor amado, a nossa vitória, para nós conseguirmos, meu Pai, herdar, meu Pai, a terra prometida. Deus Todo-Poderoso, nos dê, meu Pai amado, um dia, uma semana, aqueles que estão me ouvindo de tarde, de manhã ou à noite, Deus, que o Senhor venha dar um dia,
dia, que o Senhor venha dar uma tarde, que o Senhor venha dar uma noite abençoada para cada servo e serva tua. Nos livra, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes, toda obra feita de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo, feita, meu Pai, para tentar, Senhor amado, destruir e acabar com teus servos e servas tuas, que seja jogado por terra. Eu creio, meu Pai, que nesta hora o Senhor já está renovando e dando vitória, meu Pai, à tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu suplico, meu Pai, essas bênçãos, já crendo, meu Pai, na vitória da tua igreja, do teu povo, a cada pedido de oração. Ouve, meu Pai, a nossa súplica, ouve, meu Pai, o nosso clamor, ouve, meu Pai amado, aquilo que nós estamos pedindo neste dia chamado hoje. Vai abençoando, quebrando laço, quebrando correntes e dando vitória, meu Pai amado. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, essa oração no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar. Eu vou deixar Deus me usar aqui orando pela tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.